A nossa marca Casa do Padeiro, ela iniciou em 2018, foi dezembro de 2018, e de forma manual, como eu disse, né? A gente recebia os pedidos via WhatsApp, depois a gente acabou implantando um sistema, era um sistema bem básico, né? Mais para recebimento de pedidos, mas assim, de alguns clientes a gente usava parte dele também para controle financeiro, né? Mas era tudo muito manual, mesmo com esse sistema, né? Não dá nem para chamar de um RP, era bem manual mesmo. E aí, quando foi em 2022, eu comecei a conversar com o Wendel, né? Foi ali em meados de agosto. De 2022. A gente preparou todo o sistema, né? E o que mais me instigou, assim, a trabalhar com vocês, né? Vocês foram muito abertos desde o início, vocês já tinham um modelo de sistema, né? Mas vocês sempre foram muito abertos para mudanças. E eu sabia que era uma empresa que ela era nova, estava em desenvolvimento, né? Depois a gente fez N mudanças, tanto fisicamente, né, quanto nos nossos processos. E eu falei, a gente precisa ter uma empresa muito parceira e muito aberta para essas mudanças. Porque se você me passasse assim, não, o nosso escopo é esse, nosso sistema é desse jeito e não vai dar para mudar, a gente não ia conseguir trabalhar juntos. Até porque hoje a gente tem um outro sistema, né? Quem viu o Epadoca de quando iniciou aqui até hoje, assim, a gente modificou muito a nossa plataforma. A gente fez investimentos, assim, gigantescos. Eu digo investimentos porque foram melhorias, né? Que trouxe muita otimização no nosso processo no dia a dia, né? Se eu estivesse trabalhando, eu penso muito assim, né? Se eu estivesse trabalhando da forma que eu comecei, lá em 2018, até hoje, sem modificar os meus processos e sem automatizar muitas coisas que foram automatizadas com a vinda do Epadoca, hoje eu teria uma equipe administrativa de pelo menos 30 pessoas. Hoje eu tenho uma equipe administrativa de 8 pessoas. Então, assim, a gente atende mais de 1.000 clientes no mês com 8 pessoas. Então, tudo isso só foi possível, né? Porque a gente automatizou muito os nossos processos administrativos. Acho que é um ponto acho que é uma das coisas que a gente gosta muito também de trabalhar com a Casa do Padeiro, é essa vontade de crescer. Eu acho que é inconformado jamais, né, Joyce? É isso aí. A Casa do Padeiro também está em crescimento, está mudando o processo, está mudando a forma como são feitas as coisas, está abrindo novas marcas. A Clandestina veio no meio desse processo, né? Exatamente. A Clandestina começou quando? Ela também aí, né? Ela começou em 2024, né? Nós começamos a produção em 2024, a gente conseguiu encaixar ela ali dentro do mesmo sistema, né, dentro do mesmo site, que é a nossa loja virtual do Epadoca, né, onde a gente já tem uma visibilidade muito bacana, né. Então, assim, são empresas que ela está sempre trocando, sempre buscando inovação. Então, apareceu alguma coisa no mercado, você fala, Joyce, acho que se encaixaria aí no processo de vocês, sabe? Então, tá sempre também trazendo atualizações pra gente do que é possível fazer, né? Antes a gente gerava algumas etiquetas manuais, né, com o nome do cliente, com alguns dados do pedido e, mais uma vez, né, tudo que é feito de forma manual é passível de erro. Então, assim, otimizou muito a nossa separação, a questão de gerar etiquetas com dados do cliente de acordo com cada pedido, né? Então, hoje, quando a gente vai fazer essa impressão do espelho do pedido, da nota fiscal, do boleto, que inclusive é o único botão, né, lá dentro do Epadoca, eu já consigo imprimir todas essas informações simultaneamente, né? E aí já saem as etiquetas para eu colar nas caixas. Quais etiquetas? As etiquetas de acordo com cada produto, com a quantidade exata. Então, assim, não tem como eu imprimir 20 etiquetas se eu tenho só 12 caixas para expedir. Então, já sai corretamente assim, a etiqueta de cada produto
e reduziu muito o erro na nossa área de expedição, né? Porque antes acontecia de separar a caixa mais ou caixa menos. Sim. Hoje não acontece mais porque ele já tem as etiquetas corretamente de acordo com cada item que eles precisam expedir. O papel do Águia, ele é muito importante aqui dentro da empresa, né? Porque através dele a gente consegue ter o nosso controle de estoque de matéria-prima. E aí a gente faz a gestão disso com o que a gente consome diariamente, né? A gente tem a nossa ficha técnica dentro dele e aí a gente cruza as informações dele com as informações de venda do Epadoca para a gente gerar a nossa ordem de produção diária, né? Acho que uma coisa que é legal comentar, que a gente, né, viu aqui também eu gero as etiquetas para rota específica para aquela transportadora, para aquele motorista que vai fazer, né? Então, tem a rota, por exemplo, da Zona Sul, Zona Leste, e aí vocês já automaticamente já geram as etiquetas e a separação também, né, dos pedidos, por exemplo, para aquela rota, que aí facilita o processo de logística também, né? Exatamente. Então, já fica linkado, né, aos motoristas ou à transportadora que vai fazer aquela entrega, e aí a pessoa ela já consegue iniciar o processo desde pegar a nota fiscal, né, até finalizar ali o roteiro de uma forma mais facilitada, né? Ela precisa pensar menos porque ela já vai ter todas aquelas notas fiscais em mãos e todas aquelas etiquetas, então ela sabe, opa, eu acabei aquilo ali que tá na minha mão, eu já acabei a minha separação, né? Isso evita muito erro, né? Porque você imagina, por exemplo, eu saí para entregar num cliente e o cliente fez um pedido de 10 caixas e eu levei 9, por exemplo, né? Então, putz, você vai ter que, né, voltar, é um transporte a mais, é custo a mais. Então, acho que isso tende a ajudar bastante, né, nesse processo. Minimizou muito os nossos erros, né? Tudo, volto a reforçar que tudo que é feito de forma manual, né, acaba sendo muito passivo de erro. A gente não precisa reduzir funcionário, não precisa reduzir mão de obra, a gente tem aumentado cada vez mais, inclusive. Mas o nosso foco ele tem que ser em produzir, né, e não criar coisas assim de forma manual, né? Eu acho que além de ser passivo de erro, acaba demandando muito a mão de obra, às vezes com detalhes muito bobos e que o sistema ele tem essa capacidade de fazer de forma muito rápida, né? Já puxando esse ponto pro WhatsApp hoje, vocês têm um atendimento pro WhatsApp. Como que funciona isso, Joyce, hoje dentro? Antes a gente fazia o atendimento direto na plataforma do WhatsApp mesmo, e como a empresa ela foi crescendo, né, vai limitando o WhatsApp, ele não te deixa manipular ele, assim, colocar muitas etiquetas, enviar muitas mensagens, ele acaba travando, assim como os acessos, né, eles são limitados, né, principalmente com o WhatsApp empresarial, né. A gente acabava perdendo tempo com algumas mensagens que nem um oi, tudo bem. Então, por mais que tenha mensagem automática, isso demandava muito a nossa equipe de atendimento, né, a nossa equipe administrativa. E aí a gente acabou contratando também do Epadoca, né, um serviço que é o FluiChat, que é um serviço de atendimento. Algo que é extremamente legal, que a gente tem usado muito deles, é o serviço de IA, né? Eu acho que o mundo ele tá voltado para essa parte de tecnologia, principalmente depois aí da vinda da IA, né? A gente tem explorado muito. E o serviço da IA dentro do FluiChat é bem legal porque ela poupou o pessoal do atendimento com perguntas muito básicas, né? Que é como eu faço meu cadastro, como que funciona o horário de vocês, onde fica a empresa de vocês, como eu faço minha retirada. E hoje a IA ela faz esse atendimento, né? Então acaba entrando um atendimento de uma pessoa mesmo quando tem algum detalhe muito específico sobre um pedido ou sobre um pagamento que o cliente ele não conseguiu ali desenrolar com a IA, né? Mas eu diria que ela resolve hoje 90% das perguntas que os clientes fazem para nós. Então, a nossa equipe de atendimento, assim, ela hoje está bem tranquila, a gente consegue inclusive utilizá-los para um atendimento mais ativo, porque antes estava muito receptivo pela quantidade de demanda que eles tinham de atendimento no dia. A ideia é agregar, né? Então acho que é muito isso, né? É isso. Fechou? Muito Valeu, obrigado obrigado pela
ter aberto as portas aqui, né? A casa é de vocês, né, amigo? Obrigado mais uma vez aí. Tá bom? Valeu.